Voltamos com o nosso Tome Ciência, tratando de medicina regenerativa. Contamos aqui, e já vou agradecendo a presença deles, a atenção, o Marcelo Morales, que é presidente da Federação Latino-Americana de Sociedade de Biofísica, ex-secretário eleito da SBPC, a Rosália Mendes Otero, do Instituto de Biofísica, voltada para a área de neurociências, mas com uma questão de célula-tronco bem ampla aí para tratar. Temos ainda a Aline Marie Fernandes, do Laboratório de Biomembranas da UFRJ, e a Adriana Carvalho, também do Instituto de Biofísica, com uma dedicação maior ao nosso coração, um amor maior, né, ao nosso coração. Bem, antes de eu passar a palavra a eles, eu queria lembrar a você que eles vão também nos fornecer uma lista de sites, livros, ou seja, um pouco mais de possibilidade de você se aprofundar nesse tema. E você vai poder encontrar isso no site do nosso programa, em www.tomeciencia.com.br. Lá tem um setorzinho Saber Mais, logo que abre o site, e ali vai ter a informação que eles vão nos fornecer. E se você quiser fazer alguma reclamação, sugestão, o que for, o e-mail é ideias@tomeciencia.com.br. Bem, normalmente, quando a gente faz um intervalo, rola um papo aqui na encolha. E aí ficou faltando a questão da bioengenharia, porque a nossa Rosália veio já com a história da traqueia. E como é que você desmonta um tecido para fazer outro? Vamos lá, Rosália, vamos começar com isso? Essa é uma das áreas mais interessantes do uso de células-tronco, porque às vezes você precisa curar ou tratar o órgão inteiro, e aí aplicar as células só não resolveria. Por exemplo, surgiu no noticiário uma criança que nasceu sem a traqueia, então você precisava fabricar uma traqueia inteira. Isso foi feito porque você pode pegar um órgão, retirar todas as células dela, pegar esse órgão de um cadáver ou até mesmo de um animal, e ao retirar as células fica um arcabouço, um esqueleto. Esse esqueleto então que tem o formato do órgão, né? Você pode então semear células nesse esqueleto, podem ser células... Ou seja, nem tudo é célula, tem fibrinhas, outras coisas. Tem fibras como se fossem o ferro de uma estrutura de uma casa, por exemplo, né? Então você tem aquele ferro, aquela estrutura, e você coloca células da própria criança, células de medula óssea. E essas células se organizam e cobrem aquela estrutura óssea, formando uma traqueia. Essa traqueia foi implantada então na criança, e como as células são dela, não há rejeição. E o ferro, o nosso organismo não rejeita, né? A estrutura não rejeita. Então, essa é uma área nova da medicina regenerativa, do uso de células-tronco, que é criar novos órgãos. Em laboratório já está se tentando isso com coração, com rim, com outros órgãos. Então vamos por especialidade. Eu vou partir logo para perguntar para a Adriana, no coração, como é que é isso? Por sinal, no coração tem até pedaço de porco que se usa. Como é que isso faz isso? É Sim, semelhante? Não, essa questão do uso do tecido de porco é nas cirurgias de troca de válvula, né? Você pode, quando o paciente tem alguma deficiência no funcionamento de uma válvula cardíaca, essa válvula pode ser substituída ou por uma válvula metálica ou por uma válvula derivada do tecido do porco. No aspecto da bioengenharia, a gente tem tentado, tanto com corações de animais menores, mas também corações de porcos, remover as células e ficar só com esse arcabouço que a Rosália estava mencionando e reimplantar cardiomiócitos, que são as células do coração responsáveis pela contração. Então é uma área muito promissora, mas a gente tem muitos desafios ainda para vencer nessa área, principalmente porque reorganizar todo o tecido da maneira como ele era não é uma tarefa trivial, né? A gente tem que não só ter as células para poder repopular, mas também restabelecer a forma como aquele tecido era organizado anteriormente. Eu já me preocupo com aquela história do hambúrguer. Você vai criar uma carne que reveste, mas como é que ela vai se limitar? Pode virar uma coisa descontrolada? É isso por aí também?
Na verdade, as células diferenciadas, a gente tem visto cada vez mais. A questão quando a célula, antes da gente transformar ela numa célula específica do tecido, ela realmente tem um potencial proliferativo de crescimento muito grande. Mas a gente tem visto cada vez mais que quando a célula diferencia, ela tende a se estabilizar naquele estado diferenciado, seja para um neurônio ou para uma célula do coração ou para uma célula renal. Poxa, mas falou em renal também, eu vou com o Marcelo, é a área dele. Né? Como é que seria essa bioengenharia no caso do rim? Recentemente foi mostrado que o que a Rosália acabou de falar, né? Pegaram um rim, descelularizaram, ficou só o esqueleto e depois repovoaram esse esqueleto com células-tronco. Então, aí que está o grande lance, o grande mistério da ciência que a gente tem que desvendar, né? Como que essas células vão repovoar aquele esqueleto e formar aquele órgão como ele funcionava anteriormente? Com a mesma arquitetura, né? Como que as células vão se conectar e fazer a mesma função que se fazia anteriormente? Quer dizer, isso que nós temos que desvendar. Então, esse órgão que foi repovoado, por exemplo, no rim, conseguiu funcionar em 10, 15%, formou até a urina. Mas será que nós vamos conseguir fazer com que esse esqueleto forme um novo rim in vitro no laboratório, para que a gente possa pegar as suas células-tronco, pegar nesse arcabouço, fazer um novo rim e transplantar esse rim que foi feito no tubo de ensaio e transplantar para você? Esse é o grande mistério da ciência. A gente tem que descobrir como que essas células fazem isso e como que elas se conectam, como que elas formam o novo órgão a partir dessas informações que são lançadas para elas. E a gente tem que descobrir quais são essas informações. E esses arcabouços assim falados, né, seriam possíveis de ser também artificiais ou tem que ser necessariamente advindos de um Não porco? necessariamente. Por exemplo, no caso da traqueia, você pode fazer um tubo de plástico e povoar com células-tronco para fazer um tubo de células que vai formar um tecido traqueal. Mandando informações para essas células que se transformem naquele tipo de tecido. Mas é muito mais fácil você ter uma arquitetura já pronta e repovoar. Fica muito mais fácil para as células reconhecerem aquela estrutura e formarem aquele tecido e aquele órgão de novo para que seja transplantado. E eventualmente pode ser biodegradável também, no caso também. sumir. Essa é uma área da bioengenharia que está muito em voga hoje, né? Que é justamente o descobrimento de materiais que possam ser usados, né, para um transplante de traqueia ou de algum órgão, utilizando, né, esses biomateriais como esses arcabouços, e que eles possam ser degradáveis e que com o tempo a célula que você colocou nesse arcabouço passa a produzir essa estrutura até que você colocou e aquela artificial seja retirada. Então, a célula que você coloca, no final, tenta remontar aquela estrutura artificial que você colocou. Então, é uma área muito de ponta em que as pessoas têm procurado os melhores materiais para, inicialmente, ficarem ali dando um suporte para a célula e depois desaparecerem, que a célula cria o próprio ambiente dela para ajudar. No caso, os melhores materiais, o que é que vocês já sabem sobre... O que é que seriam melhores materiais para isso? São aqueles materiais que são inertes, que são biodegradáveis, que não vão gerar nenhum tipo de... ativar algum problema na célula que possa até gerar um tumor, que ajude o ambiente da célula para que ela possa proliferar, eventualmente se diferenciar e que não gere nenhum risco de liberar alguma partícula que caia numa corrente sanguínea, por exemplo, e vai parar para um outro órgão, causando um problema maior ainda para um paciente. Isso tudo, pelo que eu entendo, Rosália, está meio in vitro ainda, né? E não tem assim, uma aplicação ainda. Essa traqueia que você citou, do menino de 2013, ela foi implantada? Foi implantada então, e a criança recuperou perfeitamente a capacidade respiratória e alguns adultos também já haviam sido relatados que tiveram esse tipo de solução. Essa é uma área de ponta, como foi falado aqui, e é um exemplo de que
a medicina regenerativa não é mais uma ciência só de médicos ou de biólogos, mas ela depende intimamente dos avanços de químicos, de engenheiros, porque são eles que sabem quais os materiais e podem desenhar e fabricar e sintetizar os materiais que vão interagir com as células. Então, não é qualquer plástico. A gente fala um plástico, mas é um plástico genericamente muito falando, especial que foi estudado, foi descoberto, foi criado, que tem essas características, que permite que a célula sobreviva sob esse material. Então, isso é um exemplo de que nós só vamos ter avanço se a gente tiver essa associação de saberes, né? Da medicina, da biologia, da engenharia, da química, trabalhando juntos num problema específico. Aí já me surge uma questão. São distinções, né? Ciências exatas, os engenheiros, né? Ciências da saúde. O que leva, Marcelo, um médico a entender um pouco mais de engenharia ou um engenheiro a se aproximar da medicina? Ele tem que duplamente dobrar seus conhecimentos? Como é que é essa troca, essa possibilidade? Olha, André, o que eu aprendi, eu sou médico, né, de formação, mas eu fiz doutorado em biofísica e eu percebi que você não sabe tudo. Então, você, como a Rosália bem colocou, nós dependemos da interdisciplinaridade, quer dizer, o conhecimento das várias pessoas, as várias fontes de conhecimento são importantes para a construção do conhecimento maior. Então, a interação entre os cientistas, seja ele da área da física, da matemática, da química, da biologia, da fisiologia, da medicina, eles têm que interagir para construir esse conhecimento. Então, hoje não tem mais fronteira do conhecimento. Acho que todos trabalhamos juntos para um futuro melhor. Né? É o exemplo até do laboratório biomolecular, né? Como é que você pode aprender coisas da engenharia e vice-versa, como convivendo junto, trocando, ou tendo que estudar fortemente aquilo que normalmente se estudava separado ali? Um exemplo até sou eu sou química de formação. Olha. E trabalho desde o mestrado e doutorado na área biológica. Né? Então, a gente tenta realmente, isso que o Marcelo falou, é integrar o conhecimento. Né? Eu já trabalhei muito, por exemplo, com uma professora da COP. Ela trabalha em engenharia celular. Então, a troca de conhecimento, né, dentro de um mesmo tema, isso que é o que traz essa interdisciplinaridade dentro da medicina regenerativa e dentro de todas as áreas do conhecimento, né? Então, acho que o contato que você tem com as pessoas de áreas diferentes, isso agrega um ponto que é essencial para o desenvolvimento. Da química tradicional, você já até deixou para lá, né? Até deixei para lá. Hoje eu me considero mais bióloga do que química, de tanto dentro da biologia, né, inserida na biologia que eu já estou, né? Bem, eu não ouvi sobre isso, Adriana. Como é que no teu caso essa curiosidade se move? Não, eu acho que está cada vez mais aumentando. É muito importante que a gente consiga interagir com profissionais de outras áreas para a gente poder enfrentar as questões, os problemas, os desafios que a gente tem na ciência hoje, juntos, né? Exemplificando com o sistema cardiovascular, um sistema que tem uma interação muito grande com a física, né, pelo funcionamento do próprio sistema. E até porque é uma bomba mecânica. Exatamente. Então, o sistema é hemodinâmico e a gente discute muito a física dentro do sistema cardiovascular e tem tudo a ver a interação com essas outras áreas do conhecimento para poder fazer avançar o que a gente está tentando produzir em termos de medicina regenerativa e principalmente a bioengenharia. O marca-passo, como é que foi? Quem veio primeiro nessa história? Porque o marca-passo já é usual, mas como é que foi essa interação? Quem foi o cara que cismou? Vou fazer um aparelhinho elétrico. Você sabe um pouco disso pra gente? Olha, da história do marca-passo, eu não me lembro. Já é tão antigo, né? Tem muito tempo que o marca-passo está aí, mas um aparelho que você coloca no subcutâneo, né, e coloca alguns eletrodos das câmaras, eu sei como ele funciona, as câmaras ventriculares e aquele aparelho é um sensor,
É porque o coração, ele contrai por estímulos elétricos. Então, é um aparelhinho que detecta os estímulos elétricos e responde com estímulos elétricos. Mas a data da fabricação realmente me foge a lembrança. Nem eu saberia, não pesquisei isso, apenas é pela curiosidade de ver qual médico, qual engenheiro maluco que teve essa ideia tão boa, né, e capaz de dar sobrevida a tanta gente, né, que não teria essa possibilidade. Bem, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês aqui no nosso programa, a audiência aqui de quem nos está acompanhando e deixando, acho que uma mensagem. A gente se preocupa em difundir conhecimento científico e ficou mais do que provado aqui a capacidade dessa interação do saber cada vez mais sendo útil para toda a sociedade, para nós mesmos. Muito obrigado. Até a próxima.